Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Dinar. Vamos mais uma aula e hoje nós vamos falar das angiospermas. Evolução das angiospermas. Robert Darwin denominou como abominável mistério. Por que ele colocou esse abominável mistério? Pelo surgimento, pela rápida diversificação e a dominância das angiospermas aí no ambiente. Elas surgiram de forma restrita geograficamente, mas Darwin considerou essa hipótese muito pobre. Então, outros estudiosos incrementou aí a questão da coevolução. Quando fala em coevolução, a gente coloca aí os insetos como os agregadores de, vamos dizer assim, de valores para a evolução das angiospermas, tá? Provavelmente as angiospermas surgiram no período Cretáceo, cerca de 140 milhões de anos. Os primeiros registros fósseis das angiospermas se datam mais ou menos desse período, tá? A dominância na vegetação, cerca de 90 milhões de anos, foi o período mais ou menos que elas já dominaram toda a vegetação, tá? As angiospermas são relacionadas a um grupo extinto de plantas com semente, as Benetitales. Os integrantes tinham flores e eram polinizados por insetos. Então, isso é um dos indícios de que elas pertenceram a esse grupo. As atuais plantas com semente do filo Gnetophyta são consideradas os parentes vivos mais próximos das angiospermas. As angiospermas pertencem ao filo único, a Antófita, tá? Quais são as características das angiospermas? Flores, sementes dentro dos frutos e dupla fecundação. Como a gente percebe aqui, a questão das flores, da semente dentro do fruto, é uma evolução para esse grupo já, vamos dizer assim, bem mais do que quando a gente estuda lá as gimnospermas, que apresentava apenas sementes, tá? E por que dupla fecundação? Porque duas células são liberadas no interior do ovário, uma fecunda a oosfera, tá? E a oosfera acaba se tornando diploide, e a outra célula acaba fecundando os núcleos polares, formando a questão aí triploide, tá? Então, dupla fecundação. Por quê? Porque as duas células que são liberadas no interior ali do ovário, uma vai fecundar aí a oosfera, gameta feminina, e a outra célula vai fecundar aí os núcleos polares, tá? Então, por isso que é dupla fecundação. É uma estrutura reprodutiva formada por folhas modificadas especializadas na reprodução sexual. Quem? A flor. Então, essa é a primeira parte que a gente vai falar. A gente vai falar de todas as partes das angiospermas. Então, a flor, ela tem essa característica. Também, as flores crescem apenas em determinado período e tempo limitado, tá? Nem sempre a gente vai ter aí flor constantemente, tá? Então, elas determinam aí um período, por exemplo, e é limitado, às vezes a duração aí de uma semana, 15 dias. Então, isso vai depender de cada espécie. Existem 4 estruturas ou 4 órgãos florais. Quais são eles? As sépalas, as pétalas, os estames e o carpelo. As pétalas geralmente são verdes e protegem a flor imatura. Então, a gente pode perceber a questão das sépalas aqui. Elas geralmente são verdes, elas protegem, tá? Faz essa proteção. E o conjunto de sépalas
vamos dar o nome de cálice. O conjunto delas, todas elas, vamos dizer assim, o conjunto delas é chamado de cálice. E as pétalas? Normalmente são coloridas e atraem os polinizadores. Quem são os polinizadores? A gente vai falar um pouquinho adiante, mas colocamos aqui, como por exemplo, os insetos, são atraídos pela sua coloração. Nós temos aqui as pétalas, aquelas estão representadas de uma cor amarela, mas elas vão ter padrões de cores aí diferentes. E o conjunto de pétalas denominamos de corola. Então, o conjunto de sépalas, cálice, e o conjunto de pétalas, corola. Então, fica mais ou menos assim, tá? E os estames? Contêm microsporângios, responsável pelo micrósporos. Aqui nós temos os estames, tá? Os estames, o conjunto de estames de uma flor, denominamos de androceu. Androceu dá a entender e traz para nós a questão do andrologista, vamos dizer assim, a questão masculina, tá? E o carpelo abriga em seu interior um ou mais óvulos. Então, aqui nós temos o carpelo e o conjunto de carpelos, há flores que têm vários carpelos. Então, o conjunto de carpelos vamos denominar aí de gineceu. Gineceu lembra para nós a questão do ginecologista, relacionado à questão feminina, tá? Então, essa é uma parte da morfologia externa da flor e a gente precisa saber um pouquinho, por exemplo, das angiospermas, tá? Então, para vocês, essas belas imagens aqui, a gente já percebe o quanto a flor é uma evolução. E da flor vai sair a questão aí do fruto, tá? Então, os estudos vai nos mostrar essa evolução e essa dispersão, tá? Morfologia interna. Bom, aqui na morfologia interna da flor, nós vamos ter o estigma, que é a parte feminina, tá? Nós vamos ter aqui as sépalas, ou as sépalas, que formam o cálice, as pétalas, que formam a corola, e nós vamos ter o androceu, tá? Que ele nada mais, nada menos que é a parte masculina. Então, aqui nós podemos observar, que o gineceu é formado por quem? O gineceu é formado por essa parte terminal aqui, que é o estigma. Depois vamos ter o estilete, o ovário e aqui o óvulo. Essa parte aqui, quando é fecundada e desenvolvida, nós temos o fruto verdadeiro. Agora, quando não é essa parte que é desenvolvida, nós temos um pseudofruto, um falso fruto. Podemos pegar aí como exemplo a maçã, o caju, por exemplo. Vamos pegar o exemplo aí do caju, por exemplo. O caju e a castanha. A castanha, ela é formada daqui. Então, a castanha que é o fruto. O caju não é o fruto. Por quê? Porque ele não é formado dessa parte aqui. Essa parte aqui não vai desenvolver aquela parte comestível. Essa parte aqui que é a castanha, tá? Então, a castanha que é o fruto. Beleza? E o caju é um falso fruto, assim como a maçã também. Aquela parte que a gente come da maçã também não é desenvolvida aqui do óvulo, é desenvolvida uma parte externa do óvulo. Quem é desenvolvida essa parte do óvulo aqui é aquela parte interna lá que a gente não come, que fica lá, por exemplo, semente, que a gente joga fora, tá? Então, vamos começar aqui pelo estame, tá? O estame apresenta uma parte alongada, chamada de filete, e uma porção terminal denominada de anteira, tá?
formado por 2 lóbulos e 4 sacos polínicos reunidos aos pares, onde o grão de pólen é produzido. Então, é aqui, ó. Aqui nós temos a anteira e o filete. São duas, uma ao lado da outra, e são 2 lóbulos, e cada uma tem, vamos dizer assim, 2 sacos polínicos, tá? Que fica reunido aos pares. Então, no caso aí, vamos ter 4, tá? E dentro dela, nós temos aí o pólen, tá? Já o carpelo é formado pelo estigma, tá? O estigma, que recebe o grão de pólen pelo estilete, tá? Através do qual cresce o tubo polínico, e pelo ovário, que contém um ou mais óvulos fixados em sua parede pela placenta. Cada óvulo possui um megasporângio, tá? O que acontece é o seguinte, aqui nós temos o órgão feminino. Quando o pólen é liberado e ele vem para cá, por vento, morcego, por, vamos dizer assim, insetos, e o pólen cai aqui no estigma, o que acontece é o seguinte, acontece algo muito interessante. O pólen cai aqui, ele vai criar um braço, que nós vamos chamar de tubo polínico, e aí aqui ele vai fecundar a osfera aqui, tá? E aí vai criar aquele processo lá de fecundar a osfera e fecundar os núcleos polares, tá? Que, no caso aqui, pode desenvolver um fruto ou pode desenvolver um falso-fruto, tá? Coloquei como observação aqui para vocês, as flores das angiospermas podem estar agrupadas formando uma inflorescência. Nós temos como exemplo a flor da margarida. O abacaxi também é um exemplo também, tá? São várias flores formando, vamos dizer assim, fruto, tá? São flores completas. São aquelas flores que apresentam todas as estruturas florais. E o que são flores incompletas? São aquelas que não apresentam todas as estruturas florais, tá? Então, uma flor, quando ela apresenta todas as estruturas, vamos dizer assim, a gente vai denominar ela como completa. Quando ela não apresenta, vamos denominar ela de incompleta. E aí é que a gente tem, para completar esse raciocínio, essa explicação, uma flor perfeita e a flor imperfeita. A flor perfeita, ela apresenta tanto o carpelo quanto o estame, ou seja, tanto a parte feminina quanto a parte masculina. Logo, ela apresenta os 2 sexos, ou seja, ela, no caso aí, tem tanto a parte feminina quanto a masculina. A flor imperfeita são aquelas flores que são unissexuais, ou seja, elas apresentam apenas carpelo ou estame, tá? Então, nesse caso aqui, ou ela tem um ou ela tem o outro. Aqui nós temos um exemplo, tá? Essa flor aqui, ela só tem a parte masculina. Essa outra flor aqui, ela só tem a parte feminina, tá? Então, há exemplo de flores masculinas e há exemplo de flores femininas. Mas também tem, como eu já falei da flor completa e incompleta, a questão da flor ela ter tanto a parte masculina quanto a parte feminina, tá? O que é um ser monóico? Que quando fala assim, é monóico. É porque apresenta tanto a flor masculina quanto a flor feminina. Nesse caso aqui, nós não temos um ser monóico, tá? Ele apresenta só um ou só o outro, tá? Já a flor dioica apresenta só a flor masculina ou só a flor feminina, ou uma ou outra, tá? Isso é interessante para a gente entender a questão da dupla, para a gente entender a questão da autofecundação, tá? Então, essa autofecundação, ela acontece por esse motivo dela, vamos dizer assim, ser monóica. E a gente acaba entendendo a questão lá das ervilhas, na primeira lei de Mendel também, tá? Quais são os tipos de polinização que existem? Bom, aqui eu trouxe alguns, mas a gente tem outros tipos de polinização. Só lembrando que lá nas briófitas,
O agente polinizador é a água, tá? Então, ela não precisa de um agente polinizador para ela. Tendo água, beleza. Das briófitas também. Lá nas gimnospermas, a gente já vai ter o vento como agente polinizador. Aqui nas angiospermas, a gente vai ter, vamos dizer assim, insetos, pássaros, mamíferos, pode ter o vento também como agentes polinizadores, tá? Vamos aqui para a autopolinização. O que é uma autopolinização? Quando a fecundação ocorre entre a anteira e o estigma, presente na mesma flor. Ou seja, tem uma flor e essa flor ela tem tanto a parte masculina e feminina, e aí ela vai, vamos dizer assim, se autopolinizar, ok? E o que é uma polinização cruzada? É quando ocorre entre a anteira e o estigma de flor de plantas diferentes. Quando eu falo de planta diferente, eu não estou falando de espécies diferentes, estou falando que, vamos dizer assim, que essa flor está em uma planta e a flor está em outra planta. Ela vai precisar que alguém traga o pólen para ela. Então, é uma polinização cruzada. Aqui, os representantes, nessas belas imagens, nós temos como, por exemplo, o besouro. Ele é um agente polinizador. Como é que ele poliniza? Por exemplo, ele faz uma polinização cruzada, vamos dizer assim. Quando ele vem aqui buscar o açúcar, seu alimento, por exemplo, as patinhas dele acabam encostando aí no pólen. E esse pólen gruda nas patinhas desse besouro. E quando ele pousa em outra flor, ele acaba levando o pólen. E esse pólen entra em contato com, vamos dizer assim, a parte feminina. E aí vai gerar o fruto, tá? O morcego, 95% dos morcegos, eles são herbívoros. E aqui eu tenho como exemplo o morcego buscando néctar, e ao fazer isso, o pólen acaba sendo grudado nesse morcego e indo para outra flor. Claro, da mesma espécie, tá? O beija-flor, ele fica aí beijando flor, de flor em flor, e com isso ele acaba pegando o pólen de uma e levando para outra. E com isso ele vai fazendo a polinização cruzada aí das. E por último aqui nós temos uma orquídea da espécie Ophrys speculum. O que acontece com essa orquídea? O que acontece é porque ela acaba atraindo os machos para copular. E isso mesmo. Ela parece muito, vamos dizer, a fêmea, e com isso acaba atraindo o macho para fazer a copulação. E o macho vem imaginando que aqui é a fêmea e ele vai copular com a flor. Ao copular com a flor, por exemplo, ele acaba pegando o pólen dessa orquídea e levando para outra, por exemplo, fazendo uma polinização aí, tá? Então, olha como interessante, a flor ela acaba criando mecanismos para atrair os seus agentes polinizadores. Ficou bem claro, pessoal? Então, é isso nessa primeira parte aqui de flor. Depois a gente vai falar das outras partes das angiospermas e a gente acaba detalhando um pouquinho mais. Beleza? Obrigado, até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau.